Olá, gente, tudo bem? Então, esse será o nosso próximo trabalho, vim trazer para vocês, que vai ser esse modelo de bolsa, tá? Em MDF. A lateral aqui eu não vou fazer dessa forma aqui, porque eu não tenho MDF pequeno, só da bolsa grande. E eu vou usar a base pequena, tá? Eu não vou usar essa base grande. E essa parte aqui, eu também não tenho em azul, mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço ela. Aí no decorrer do vídeo eu vou dizendo como que a gente vai proceder. Os materiais necessários para a confecção dessa peça vai ser bases de MDF. A base aqui, o tamanho dela é 20 por 18. E eu vou precisar de um fundo também. Esse fundo aqui, ele tem 19 por 14. Então, precisa das bases, do fundo da base. No caso aqui, eu vou usar o fundo, não há necessidade, às vezes, de usar o fundo, tá? Dependendo do trabalho, se eu uso o fundo, dependendo do trabalho, não há necessidade. Mas como eu vou fazer em tricô, há necessidade de fazer o fundo. Eu tô usando essa lã aqui, que essa lã aqui é essa aqui, ó, da Cisne, é a lã Turim. A cor dela é 00168. Eu não sei se vocês encontram ainda essa lã, acho que ela é lã de inverno, porque eu comprei ela na promoção. Tem um armarinho aqui em Curitiba que eu compro bastante lã diferente, linha diferente, que são linhas e lãs que já estão saindo de linha, aí eles colocam na promoção. Então eu tinha comprado essa verde aqui, ó, que eu fiz essa, e comprei essa azul. Para fazer essa bolsa aqui, ó, essa pequena, um novelo desse aqui, ó, deixa eu ver quantas gramas tem aqui, de 100 gramas dá, tá? Para fazer as laterais e fazer a frente também. Então, vamos à confecção da peça? Então, assim, ó, para quem nunca fez tricô e quiser fazer essa peça, que ela é bem fácil de fazer, eu tô usando a agulha aqui número 5. Aí, como que faz para poder pegar os pontos? Eu uso as duas agulhas, tem pessoas que usam uma. Eu acho mais fácil usar duas. Eu vou laçar aqui, ó. Tem que deixar uma quantidade grande, porque vai depender da quantidade de pontos que você vai colocar. Senão, você vai ter que desmanchar e vai ter que aumentar. Aqui eu vou fazer só uma amostrinha para vocês como que eu faço para fazer os pontos. Então, ó, eu ponho a minha linha aqui, ó, em cima da agulha. Vou fazer vou fazer como se fosse um alicate a minha mão. Ó, eu vou pôr aqui, ó, essa linha aqui, ó, entre meus dedos aqui, ó, e vou segurar, ó, as duas partes. Essa aqui, que tá aqui, que é desse lado aqui, e essa aqui, que é o que eu vou fazer. Essa aqui, ó, ela sempre tem que ficar para esse lado, que é mais fácil para vocês, porque essa que eu vou trabalhar mais, então ela tem que ser maior, ela tem que vir lá do novelo. E essa aqui é a que eu vou usar só para fazer o gancho do ponto para colocar aqui na agulha. Então, ó, eu vou fazer como se fosse um alicate aqui, ó. Ó, eu vou segurar os dois aqui, vou fazer isso aqui, ó, eu vou girar, ó. Vou girar aqui, ó. Eu fiz como se fosse um X aqui no meu dedo, ó. E vou vir aqui onde eu fiz como se fosse uma argola, ó. Eu vou vir aqui dentro, ó, com as duas agulhas, tá? E segura essa aqui para não andar junto, ó. Então, eu vou vir aqui, vou trazer para cá e vou laçar nesse aqui, ó, nesse que tá no meu dedo. E esse aqui eu vou trazer pra cá, ó, aí vou apertar. Vou fazer de novo, ó. Vou fazer como se eu fosse um alicate, ó, eu abri o alicate, eu vou vir aqui, ó, traz pra cá a agulha, ó, traz a agulha pra cá,
vem aqui, ó, e põe aqui dentro onde eu fiz o laço. Daqui você gira a tua mão, pega esse fio que tá nesse dedo aqui, ó, você pega ele aqui e traz ele pra cá, ó, traz ele pra onde você tá com o dedo aqui, ó, na mesma laçada aonde eu entrei. Então, agora aqui eu vou puxar, ó, trago pra cá, entro na laçada que eu fiz, puxo esse fio e entro na laçada novamente. Mais um ponto. Abro aqui meu dedo como se fosse um alicate, trago a minha agulha pra cá, entro na laçada que eu fiz, giro a minha mão para pegar o fio que tá nesse dedo aqui e trago novamente para a laçada e puxo. E assim vai se formando a quantidade de pontos, aí que você conta a quantidade de pontos que você quer. Tá ok? É isso para colocar os pontos na agulha. Então, agora eu vou ensinar para vocês como que eu começo aqui para fazer essa base. Se alguém quiser mais detalhes sobre a base, ou quer que eu converse um pouco mais sobre a base, deixe no comentário. Então, ó, eu vou fazer essa parte aqui que eu fiz de dentro, esse trabalho que eu fiz de dentro da base e ensinar para vocês como que se coloca na base. A base é assim. Aqui o fundo eu tenho dois tamanhos de fundo que eu uso, eu tenho esse fundo aqui e tenho esse outro fundo aqui que é mais estreito. Depende do trabalho que eu vou usar, eu uso algum outro tipo de base, vai depender do trabalho que eu vou utilizar. Então, nessa aqui eu vou usar essa aqui porque eu vou trabalhar com lã. Normalmente essa aqui eu trabalho quando eu vou trabalhar com malha. Então, eu vou fazer ela em tricô. Então, eu tenho que medir essa base aqui primeiro, para mim saber a quantidade de pontos correta. Porque dependendo do fio que eu for utilizar para fazer tricô, ela vai esticar o fio ou vai encolher, ou fazer de crochê. Então, sempre tem que medir dentro aqui, ó, para vocês saberem o tamanho correto que você vai fazer de base. Ou se for no crochê é mais fácil, porque normalmente ele não estica tanto que nem o tricô. O tricô, como a gente vai trabalhar com agulha, ele tem que ser medido bem certinho, porque às vezes ele estica e quando você tira totalmente da agulha, ele fica bem maior ou fica muito menor. Então, aqui, ó, na minha agulha, eu vou usar a agulha aqui número 5. Eu vou usar aqui, ponto gaita, que eles chamam, tá? Mas fazendo 2 direitos e 2 avessos. 2 meia e 2 avessos. Então, aqui nessa minha agulha aqui, eu vou colocar 26 pontos, que é a quantidade que eu vi que ficaria legal para fazer, para colocar dentro da base. Então, ó, coloquei 26 pontos, eu vou amarrar aqui. Para não escapar os pontos, faz um nozinho. Vou virar aqui, ó, vou tirar a agulha, tirei a agulha. E vou trabalhar aqui da seguinte forma. Eu vou fazer aqui, ó, 2 meias, ó. Vou fazer assim.
E vou trabalhar 2 avessos. Vou colocar a agulha pro outro lado aqui e vou trabalhar o avesso. Vou fazer 2 meias. E 2 avessos. 2 meia. Ponho a linha pra cá e 2 avessos. Passo a agulha pro outro lado, faço direito. Venho pro lado de cá, faço o esquerdo. E vou fazendo isso até o final aqui, fazendo 2 meia e 2 esquerdo, 2 meias e 2 avesso. No final aqui, eu vou terminar com 2 meia ou 2 avesso, vai depender de como você começou aqui. Vou virar aqui o meu trabalho, e agora, aonde é avesso, eu vou fazer avesso, e aonde é meia, eu vou fazer meia. Ó, então, onde o ponto é avesso, eu vou fazer ponto avesso. Tá? Deixa eu voltar aqui. E aonde é ponto meia, eu vou fazer ponto meia. Vou fazendo essa sequência aqui até o final. Ó, ele vai ficando assim. Ó, então, eu vou virar novamente aqui e vou trabalhar aonde é meia e aonde é avesso. Então, a gente vai trabalhar nessa sequência até inteirar 33 carreiras aqui. Quando inteirar 33 carreiras, a gente vai tirar todos esses pontos. Como que eu tiro os pontos da agulha? Eu vou vir aqui, ó, eu pego 1, 2, vou tirando de 2 em 2, ó, tiro esse. Pego esse aqui, coloco novamente aqui na agulha e eu preciso sempre tirar 2. Contando com esse que eu coloquei aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui e esse e vou tirar. Vou pegar esse aqui, vou colocar aqui na minha agulha novamente, pra cá. E vou, ó, tirar 1, 2. Eu sempre tiro de 2 em 2. Volto o meu ponto pra cá. E tiro, ó, 1, 2. E assim eu vou fazendo até o final. Isso vocês vão fazer quando finalizar todas as 33 carreiras. Aqui eu só tô mostrando para vocês como que é para o começo e como que é a finalização do trabalho que vai na base.
Cheguei no final aqui, ó, fiquei com um ponto aqui, ó. Eu ergo aqui o ponto. Eu pego uma tesoura e faço um nozinho aqui, ó. É somente isso. Então, depois que fizer as 33 carreiras, vocês vão finalizar e conforme eu mostrei aqui, tirando de 2 em 2 pontos, para chegar no final aqui e encerrar com o nozinho. Aí, então, depois que a gente finalizou, que fechou as 33 carreiras, ele vai ficar assim, ó. Vai dar a impressão que ele não vai caber aqui dentro. Por isso que a gente chama ponto gaita, ó, porque ele estica. Então, ele vai aqui, ó. Eu tenho que esticar ele na hora de colocar aqui na base. Agora, como que a gente vai colocar nessa base? Pra gente colocar o trabalho aqui na base, nós vamos precisar de uma agulha de crochê. Você pode ser qualquer tamanho, desde que a agulha entre aqui no buraco, entre nos furinhos da base. Então, ó, eu vou pegar a minha linha, a minha lã, né? Eu quero, ó, você vai escolher qual lado da base você quer. Porque às vezes tem um ladinho que fica um pouquinho melhor, tem um lado que fica um pouquinho que você acha que não ficou legal. Aí você escolhe o lado, você vem aqui, põe essa base aqui, ó. No começo pode ser difícil, mas depois pega a prática. Eu vou pegar a minha agulha de crochê, vou pôr aqui dentro. E vou pegar um ponto aqui, ó. Ó, o ponto lá de cima onde eu terminei. Eu vou pegar uma outra agulha mais fina. Essa agulha aqui tá muito grossa. Deixa eu ver essa aqui. Vou usar essa aqui. Ó, vou pôr aqui dentro. Vou pegar o meu pontinho aqui, ó. E vou pegar o fio e vou passar aqui por dentro. Agora, eu tenho que cuidar o seguinte, ó, porque eu preciso pegar pontos que dê até aqui. Aqui não tem uma regra que você tem que pegar um por um, você tem que pegar a quantidade de pontos que dê certo até você chegar do outro lado aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse aqui, ó, e vou dar tipo uma amarradinha aqui, ó, só para ele não escapar. Só para mim ter uma ideia de que a hora que chegar, que eu tenho que ir retinho aqui, ó, certinho, que aqui vai ser o meu termínio. Então, vou voltar aqui, vou pegar o pontinho que eu fiz aqui, ó. E agora, eu vou trabalhar como se fosse fazer uma costura aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, vou olhar aqui do outro lado e vou pegar o pontinho e vou passando, ó. Pego outro ponto e passo. Venho aqui, pego o outro. Quando você faz essa marcação aqui de esticar até um lado ou outro, você consegue ver certinho a quantidade de ponto que você tem que pegar aqui, ó. Então, ó, venho aqui, pego outro ponto e assim eu vou fazendo até o final. Eu vou pegando os pontinhos daqui. E vou trazendo pra frente como se fosse fazer uma costura. Ó, então aqui agora eu vou fazendo até o final. Então, eu cheguei aqui no meu final, ó, vou tirar essa marcaçãozinha que eu fiz. Vou passar por aqui. Vou vir nesse ponto, ó, e tem um último ponto aqui, ó, que era o que tava amarrado.
Então, vou pegar ele aqui e vou trazer ele pra cá. Aí, agora, pra descer, a gente só vai girar, ó. Vou pegar e vou girar pra cá e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui, deixa eu esticar meu pontinho aqui, e vou amarrar aqui pra ver certinho aonde eu preciso ir com o meu ponto. Com o meu trabalho. Então, ó, eu trago ele pra cá, ó, e vou pegando os pontos. Não tem uma regra onde você tem que pegar. Você tem que olhar e vir aqui, ó, aonde você vê que vai ficar certinho, que vai fechar com aqui até aqui embaixo e vai ficar esticadinho, ele não vai ficar encolhido. Ó, então, eu cheguei aqui, ó, no meu último ponto, eu vou vir aqui e vou desmanchar. Deixa eu puxar aqui pra desmanchar o meu. Ó. Vou vir aqui e vou pegar o último ponto aqui, ó. Ó, vai ficando assim. Agora, eu vou virar para esse lado. Aqui, como eu não tenho nada para amarrar, você pega um marcador. Você pega um marcador de carreira. Não sei se esse aqui vai dar. Eu tenho um maiorzinho. Dá. Ó. Eu vou pôr ele aqui, ó, no cantinho, ó, e vou... Só para ter certeza que ele vai ficar seguro ali. Eu vou conseguir fazer essa carreira aqui, até o final ali, para ele ficar bem esticadinho. Então, agora eu vou fazendo a mesma coisa até o final. Vou pegando o ponto aqui, olho aqui atrás e vou pegando o ponto da frente e trazendo o ponto de trás e trazendo para frente. É muito fácil de fazer, gente, vocês vão adorar de trabalhar. Bem, eu adoro trabalhar com MDF, é muito gostoso trabalhar com MDF. E essas bolsas, assim, aqui elas são deliciosas para trabalhar. A imaginação da gente flui muito com essas bolsas aqui em MDF. Eu tenho muitos modelos eu vou trazer para vocês. E até ideias vocês podem trazer pra gente fazer. Ó, aqui, então, agora eu cheguei aqui no final, vou esticar aqui para conseguir tirar o meu marcador. Então, agora, ó, eu vou vir aqui, vou pegar o último pontinho. Quando eu vou pegar aqui, pegue bem o pontinho, bem da ponta mesmo. Agora, eu vou fazer esse outro lado aqui da mesma forma. Eu só viro a base, venho aqui, ó, e vou pegando os pontos atrás e trazendo para frente. Opa. Para quem for fazer de crochê e não de tricô, é a mesma coisa.
faz a basezinha do tamanho certinho. E para colocar aqui também, coloca da mesma forma. Tem algumas outras formas também para colocar, mas aí no decorrer que a gente vai fazendo eu mostro para vocês. Essa é uma das. Aqui eu vou pegar o ponto aqui, aonde eu peguei, ó, para fechar. Ó. Então, aqui eu vou cortar. Eu vou ter que jogar esse fio lá para trás. Então, eu vou vir aqui, deixa eu pegar uma mais fina aqui. Pegar ele aqui e vou jogar ele aqui para trás, ó. Pôr aqui no furo e jogo aqui atrás, ó. Aí me sobrou esse que eu comecei. Eu vou fazer um nozinho aqui, ó. Porque como ela vai forro, não precisa ter medo de fazer nozinho. E por mais que tenha nozinho, por mais que você não vá forrar, é só esconder depois. O meu aqui eu vou cortar, porque como eu vou forrar, ele não vai aparecer. Então, ó, tá prontinho aqui. Então, ó, tem as duas, faz a mesma coisa na outra base. As duas bases faz a mesma costura. Então, agora, as bases aqui estão prontas. As duas bases. Aí, agora, a gente vai começar a fazer a lateral aqui. Eu vou ensinar pra vocês como preparar aqui agora a base pra fazer a lateral. Então, agora que eu vou ensinar pra vocês como que eu faço a base aqui de baixo para fazer a lateral da bolsa. Vou pegar aqui em um furo da base e vou trabalhar em ponto baixíssimo, que nem eu fiz nas laterais na frente da base. Igual aqui, ó, vou trabalhar da mesma forma, com ponto baixíssimo. Não precisa apertar muito. Ó, chegou aqui no canto, vou fazer a outra parte da lateral aqui. Eu vou fazendo isso até chegar aqui no final.
Cheguei no final aqui, eu vou cortar. Vou puxar pra frente. E vou pôr esse fio pra trás aqui, ó. Vou pegar com esse outro aqui e vou fazer o nozinho. Aí, eu vou vir aqui na lateral para fazer a minha lateral. Eu vou entrar no meio do ponto aqui, ó. Eu vou entrar no meio de todos os pontos. Ó, aqui dentro dos pontos. Por isso que eu falei para não apertar muito, porque senão vai ficar muito difícil para colocar. E vou fazer pontos baixos. Nessa ponta aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, ó, já tenho 1, 2. E agora, aqui nos outros, eu vou fazer 1. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada lateral, somente isso. Ó, vou vir aqui dentro do ponto e vou fazer um ponto baixo. Ó, ficou apertado, aí fica muito ruim para colocar, por isso que tem que deixar frouxo. Não pode apertar muito, porque daí se torna muito difícil para colocar a agulha lá dentro. Deixa eu cortar esse fio aqui, esse foi o fio que eu comecei e eu trouxe junto, para esconder. Ó, aqui no final, eu vou fazer um ponto e mais um ponto. Então, no final aqui, eu faço 2 pontos em cada lado. Vou virar aqui. E agora, eu vou fazer os pontos sempre dentro de cada ponto também, tá? Aqui, ó, aonde tem o avesso aqui, ó, eu vou colocar um ponto bem no meio. Será o ponto baixo centrado. Então, ó, eu vou fazer uma correntinha aqui para subir. E o primeiro aqui eu vou fazer normal. Aí, aqui o segundo, ó, eu já vou colocar bem no meio do avesso aqui. Aqui, eu vou colocar no meio, ó, bem no meio. Aonde tem o avesso aqui, ó, vou vir e colocar bem no meio, que vai ser meu ponto baixo centrado. Ó, no outro aqui também, ó. Meu último ponto está bem aqui, ó. Ó, eu vou erguer aqui onde tá, ó, o avesso.
e vou colocar aqui no meio. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Fiz a correntinha, eu vou entrar aqui, vou vir aqui dentro, ó, onde tá aqui o meu avesso, ó. Eu vou pôr minha agulha aqui dentro. E aqui vai ser meu ponto centrado. E vou continuar fazendo bem no meio do avesso. Não tem como errar, ó. Aqui, conforme a gente for subindo, para saber a quantidade exata para colocar na lateral, nós temos que fazer a seguinte forma, ó. Você vai pegar a base, vai pegar a tua lateral e vai medir aqui, ó. Vai colocar furo com furo, ó. E vai ter que dar aqui em cima. Por quê? Porque quando eu for virar aqui, ó, para colocar a base, assim, ó, ele vai ter que, esse aqui, aqui a lateral, ela vai ter que encaixar daqui até aqui em cima. Então, é a medida que eu vou ter que ter, porque ele vai vir para cá, né, ó. Então, eu tenho que medir da seguinte forma, ó. Eu vou vir aqui e vou medir o furo com furo e vou ver aqui, ó, qual o tamanho. Então, aqui, ó, vai ter que dar o tamanho do meio da lateral. Ou seria 15 centímetros, ou aqui, o meu em carreiras deu 23 carreiras. Só que vai depender do fio que vocês vão usar, qual lã ou qual fio que vocês forem usar. Então, mas a medição correta seria isso, ó. É pegar o furo com furo e ver aqui o tamanho. Tá? Então, aqui, ó, essa minha lateral aqui eu subi as 23 carreiras, né? O medido, deu tudo certinho. Então, aqui eu vou finalizar. Aqui, ó, vocês podem deixar um fio grande, tá? Pra quê? Porque depois a gente vai costurar essa lateral junto com a base. Então, vocês têm que deixar um fio grande aqui para costura. O suficiente que vocês verem que vai dar. Se caso depois não der, emenda, não tem problema nenhum. Vou tirar aqui. E vou deixar à espera, então, esse fio aqui e vou fazer o outro lado. O outro lado, da mesma forma, eu vou fazer aqui ponto baixo centrado desse lado aqui, com carreiras de ida e volta, lembrando que tem que aumentar em cada cantinho da base. Aumenta um ponto aqui e aumenta um ponto aqui, tá ok? Então, vamos usar aqui a outra parte da base. Deixa eu passar minha lã pra cá. Então, vou virar aqui, ó, vou ver onde que é o meu lado direito que eu comecei, vou começar do mesmo lado. Vou pôr por dentro, ó, por dentro do furo. E vou fazer aqui um ponto, e vou fazer mais um ponto aqui. E vou continuar por dentro, passando por dentro aqui, ó, por dentro do furo. Tô levando esse fio para esconder.
Ó, cheguei no final aqui, ó, eu vou fazer um aumento aqui, ó. Fazer um ponto e mais um ponto. Vou fazer um ponto, uma correntinha para subir, vou virar o meu trabalho aqui. E vou fazer agora aqui, então, ponto baixo centrado. Então, ó, no primeiro aqui, ó, às vezes é muito difícil para enxergar. Se aqui nesse primeira carreira que a gente virou, você não conseguiu enxergar, ó, porque o ponto centrado vai estar aqui no meio, ó. Então, eu vou colocar aqui no meio, dentro. E vou passar agora, ó. Vou pôr aqui, ó, bem no meio do avesso. Novamente. Opa, aqui eu não centrei, deixa eu centrar aqui. E no final aqui, ó, eu vou pôr aqui embaixo, ó. Eu vou pôr o meu ganchinho aqui que fica mais fácil para colocar o ponto. Faço uma correntinha para subir e continuo centrando, ó. Então, primeiro eu vou por dentro aqui, ó. Vou pôr aqui dentro. E vou fazendo normal. Então, agora, essa outra lateral aqui, eu vou fazer ponto baixo centrado, igual a outra lateral, até ficar do mesmo tamanho que eu fiz a outra lateral. Eu vou terminar aqui e eu mostro pra vocês como que ficou. Aqui, conforme a gente for subindo, para saber a quantidade exata para colocar na lateral, nós temos que fazer a seguinte forma, ó. Você vai pegar a base, vai pegar a tua lateral e vai medir aqui, ó. Vai colocar furo com furo, ó. E vai ter que dar aqui em cima. Por quê? Porque quando eu for virar aqui, ó, para colocar a base, assim, ó, ele vai ter que, esse aqui, aqui a lateral, ela vai ter que encaixar daqui até aqui em cima. Então, é a medida que eu vou ter que ter, porque ele vai vir pra cá, né, ó. Então, eu tenho que medir da seguinte forma, ó. Eu vou vir aqui e vou medir o furo com furo e vou ver aqui, ó, qual o tamanho. Então, aqui, ó, vai ter que dar o tamanho do meio da lateral. Ou seria 15 centímetros, ou aqui, o meu em carreiras deu 23 carreiras. Só que vai depender do fio que vocês vão usar, qual lã ou qual fio que vocês forem usar. Então, mas a medição correta seria isso, ó. É pegar o furo com furo e ver aqui o tamanho, tá? Então, aqui, ó, essa minha lateral aqui eu subi as 23 carreiras, né? Eu medi, deu tudo certinho. Então, aqui eu vou finalizar.
Aqui, ó, vocês podem deixar um fio grande, tá? Pra quê? Porque depois a gente vai costurar essa lateral junto com a base. Então, vocês têm que deixar um fio grande aqui para costura. O suficiente que vocês verem que vai dar. Se caso depois não der, emenda, não tem problema nenhum. Vou tirar aqui. E vou deixar à espera, então, esse fio aqui e vou fazer o outro lado. O outro lado, da mesma forma, eu vou fazer aqui ponto baixo centrado desse lado aqui, com carreiras de ida e volta, lembrando que tem que aumentar em cada cantinho da base. Aumenta um ponto aqui e aumenta um ponto aqui, tá ok? Então, vamos usar aqui a outra parte da base. Deixa eu passar minha lã pra cá. Então, vou virar aqui, ó, vou ver onde que é o meu lado direito que eu comecei, vou começar do mesmo lado. Vou pôr por dentro, ó, por dentro do furo. E vou fazer aqui um ponto, e vou fazer mais um ponto aqui. E vou continuar por dentro, passando por dentro aqui, ó, por dentro do furo. Tô levando esse fio para esconder. Ó, cheguei no final aqui, ó, eu vou fazer um aumento aqui, ó. Fazer um ponto e mais um ponto. Vou fazer um ponto, uma correntinha para subir, vou virar o meu trabalho aqui. E vou fazer agora aqui, então, ponto baixo centrado. Então, ó, no primeiro aqui, ó, às vezes é muito difícil para enxergar. Se aqui nesse primeira carreira que a gente virou, você não conseguiu enxergar, ó, porque o ponto centrado vai estar aqui no meio, ó. Então, eu vou colocar aqui no meio, dentro. E vou passar agora, ó, vou pôr aqui, ó, bem no meio do avesso. Novamente. Opa, que eu não centrei, deixa eu centrar aqui. E no final aqui, ó, eu vou pôr aqui embaixo, ó.
Eu vou pôr o meu ganchinho aqui que fica mais fácil para colocar o ponto. Faço uma correntinha para subir e continuo centrando, ó. Então, primeiro eu vou por dentro aqui, ó. Vou pôr aqui dentro. E vou fazendo normal. Então, agora, essa outra lateral aqui, eu vou fazer ponto baixo centrado, igual a outra lateral, até ficar do mesmo tamanho que eu fiz a outra lateral. Eu vou terminar aqui e eu mostro para vocês como que ficou. Então, depois que a gente terminou de fazer as duas laterais, a gente vai passar aqui, ó, um ponto baixo ao redor de todas, até aqui em cima, aonde a gente já fez, vamos passar também ao redor todinho. Quando chegar aqui, ó, na ponta, tá? Vocês peguem o pontinho daqui, ó, tem que pegar bem esse pontinho aqui e vir e fazer mais um ponto aqui dentro, tá? Para não ficar buraquinho na hora que nós for fazer o encontro das laterais com as bases da frente. Então tem que ser bem certinho aqui, ó. Tem que colocar o pontinho aqui dentro desse ponto para fechar, para não ficar aberto. E aqui nas laterais a gente vai colocar no meio fazendo ponto baixo, ó. Vai fazer que nem a gente fez para subir as bases. Para subir as laterais, a gente vai fazer da mesma forma, colocar dentro do ponto. E aí, agora a gente vai fazendo aqui e eu vou fechar ele aqui em cima. Foi aonde eu comecei. Ó, cheguei aqui no final novamente, ó. Eu vou pôr, ó, o ponto aqui no mesmo furo. E vou vir aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, e vou fazer um ponto aqui. Pra fechar, deixar bem fechadinho o fundo da bolsa. E aqui agora é só subir em ponto baixo. Aqui eu vou fazer em cada pontinho, em cada parte de cima que eu faço um pontinho a mais também, só para fazer a viradinha aqui, ó. E aqui eu vou fazer mais uma carreira, porque aqui em cima, para continuar fazendo a volta, eu fiz uma carreira a mais aqui. Então, aqui eu vou fazer uma carreira a mais também de ponto baixo e vou finalizar.
Ó, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no final. Vou fazer mais um pontinho aqui. Vou deixar um pedaço grande para fazer a costura. Tá? Pelo menos de um lado, depois a gente vai emendando, se não der para costurar todo um lado. Então, ó, então aqui tá a base, aqui tá as laterais, né? Dá a impressão que essa aqui tá menor e essa tá maior, mas não é, elas têm a mesma quantidade de pontos. O que aconteceu aqui, eu só deixei o ponto um pouco mais apertado, aqui o ponto mais frouxo. Então, tá prontinha. Aí agora a gente vai juntar a base com a lateral. Mas antes da gente fazer isso, para quem quiser fazer o forro, a gente já mede agora. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para poder já fazer o forro, deixar tudo certinho do tamanho certo do forro. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Então, para fazer o forro, o que que eu faço antes de fechar a bolsa? É a forma mais fácil que eu achei para fazer. Aqui, ó, eu vou pegar o fundo e a lateral. Esse tecido que eu tô usando aqui é algodão. É o tecido melhor que eu uso para fazer forro de bolsa, e eu adoro até ele é mais firminho, porque eu acho que ele é engomado, e aí ele fica bem certinho o forro dentro da bolsa. É um dos tecidos que eu mais gosto para fazer. Aí vocês escolhem a cor que vocês querem fazer, ó, e vem e risca, ó, o tamanho. Aqui, ó. Deixa eu pôr mais para dentro aqui, ó. Vocês vão riscar o tamanho que é da tua base aqui, das laterais com a base. Essa aqui é o tamanho que tem que ser da tua base com a lateral. Então, aqui você vai cortar e vai deixar à espera, né, para depois costurar. Aí, para fazer essa parte aqui, a gente vai juntar as partes também, ó. Vocês vão juntar as duas partes aqui e vão cortar o tamanho de cada base. Vai pegar, vai colocar o tamanho de cada base. Depois de cortado, a gente vai juntar tudo. Então, você vai cortar aquela parte que você fez, que ela vai ficar grande assim, e vai pegar cada pedacinho desse aqui, ó, e você vai juntar todo junto. Eu vou mostrar para vocês como que vai ficar, aí para vocês terem uma noção de como que fica, tá? Então, aqui, ó, ele tem que ficar dessa forma, ó. Ele tá solto aqui, eu cortei o quadradinho de cada base e tenho que pregar aqui, ó. Tem que ver onde tá o meio, aqui, desse fundo que eu cortei, e costurar aqui, para que quando eu costure no total, ele faça a volta e feche, se encaixe aqui. E essa outra parte tem que se encaixar aqui. Então, tem que achar o meio bem certinho, para na hora de fazer a costura, ele saia o quadradinho certinho. Tá ok? Para costura, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou ter que ver qual que é o meu lado direito e meu lado esquerdo, ó. O meu lado direito é onde eu coloquei os pontos por dentro aqui, ó, do ponto. Ó, então, esse é o meu lado direito e esse é meu lado esquerdo. Então, eu vou virar a base aqui, onde tá meu lado esquerdo, porque meu lado direito vai ficar aqui, virada para baixo. Vou pegar a minha base aqui e vou encaixar ela aqui, um lado. Nós vamos começar costurando pela base da frente, não pelas laterais. Para se tornar mais fácil, porque como ela não é flexível, então a melhor forma é começar a costurar as bases. Eu vou vir aqui, ó, nesse ponto, ó, aonde tá o ponto aqui, vou
fazer um nozinho, coloquei uma agulha com uma linha, com a lã. Vou fazer um nozinho aqui na ponta. Ó, e vou pegar bem na pontinha aqui, ó. Não existe uma regra de como a gente tem que costurar aqui. Vocês vão costurando conforme vocês acham a melhor forma para vocês. Então, eu vou passar mais uma vez aqui e vou jogar aqui pra cima, ó. Então, agora, eu não vou costurar de baixo pra cima, eu vou costurar daqui de cima pra baixo pra ficar mais fácil. Ó, então, eu vou vir aqui, ó, vou medir aonde vai ter que ficar a minha base. Ó, ela vai ter que encerrar aqui, ó, eu tenho que casar esse lado aqui com esse lado, tem que ficar na mesma direção. Se caso vocês acham que vocês não conseguem, como vai mexer muito, põe um fiozinho aqui e amarra para vocês saberem que tem que ficar nessa direção. Aí, agora aqui eu vou de cima para baixo, ó. Então, aqui agora eu vou costurando. Não existe uma regra que você tem que pegar ponto por ponto, você tem que pegar... Às vezes, algumas vezes vai dar 2 pontos num ponto só, às vezes vai dar um ponto. O importante é nós costurar e ficar bem costurado e que aqui, ó, as laterais fiquem certinhas. Então, o bom é ir segurando aqui para não ficar andando e você já tem uma noção de mais ou menos aonde você vai ter que costurar. Então, olha, cheguei aqui, ó, bem na ponta, ó. Então, eu vou costurar na mesma direção que eu costurei esse, ó. Fazer um nozinho. E aqui agora eu já posso tirar esse fio. Agora, aqui, ó, eu vou virar, ó, já ficou assim a nossa base, ó.
Agora, eu vou virar e vou costurar esse outro lado, da mesma forma. Aqui, ó, agora eu costurei as partes da base da frente. Agora, a gente vai costurar a lateral aqui, ó. Como que eu vou costurar a lateral? Ó, eu tinha deixado aquele fio comprido aqui, ó. Então, eu vou vir começar a costurar. O bom é vocês começarem de cima para baixo. Porque às vezes você começa de baixo para cima, quando chega aqui, por mais que a gente mediu, ele pode dar alguma diferença. Porque às vezes o fio estica. Então, é preferível que faça a costura de cima para baixo. De cima para baixo. Então, agora eu vou vir aqui, ó. Nesse pontinho, vou fazer mais um pontinho aqui. E vou começar a fazer a costura, ó. Vira aqui, ó, a base. E começa a costurar. Ó, chegou no final aqui, ó, eu venho, vou costurando aqui bem certinho, para que não fique nem um buraquinho aqui. Vou fazer um nozinho aqui, e depois a gente coloca como eu vou pôr o forro, eu coloco esse fiozinho pra dentro. Vou vir aqui, vou colocar o fio pra dentro. E vou cortar aqui. Pra quem não for colocar forro, pega aí e esconde o fio. Ó, uma parte ficou assim. Agora, a gente vai colocar a outra parte, se lembrando que começamos sempre daqui de cima, ó.
Então, vou começar de cima, vou pegar o outro fio aqui e vou fazer a costura das 4 partes. Fazer um nozinho aqui para começar. E vou costurando igual eu fiz do outro lado. E eu vou fazer isso com todas as 4 partes da lateral. Vou fazer a mesma forma de costura e começando sempre de cima, da parte de cima para baixo. Ó, então, aqui, finalizei, ó, a minha bolsa, fiz a costura lateral da frente, ela ficou assim. Esses fiozinhos vocês podem esconder, ou se não, para quem não for forrar, esconde. Para quem for forrar, pode deixar que daí na hora que a gente for colocar o forro aqui, você esconde ele. Esses fios que a gente colocou para dentro, eu vou sugerir para vocês passarem um pinguinho de cola para eles não saírem para fora. Então, lá dentro vai e coloca um pinguinho de cola para ele não sair. Outra coisa que eu vou falar para vocês, ó, quando vocês forem pintar bem a base, ó, lembre-se de pintar bem essa partezinha lateral, ó. Eu não pintei, ó, acabou aparecendo aqui, ó, o branco, ó. Então, tem que pintar bem por dentro da base, tá? Ó, acabou não pintando. Eu pintei aqui as laterais e não pintei aqui dentro. Mas ainda vai combinar, porque eu vou acabar usando o branco, vai acabar combinando com esse detalhe. Para essa parte, o que vocês vão precisar agora? Agora eu vou fazer o fecho. Como esse fecho aqui, essa parte aqui, ó, é diferente por causa dessa base aqui, que eu consegui fazer dessa forma, porque aqui a bolsa tem que ficar aberta, eu não consigo fechar ela. Então, eu fiz dessa forma aqui. Aqui nessa, eu vou usar a mesma técnica que eu usei naquela, só que diferente. Eu vou fazer um fecho daqui, ó, pra cá, porque daí aqui eu vou colocar a alça. Tá? Que eu vou ensinar pra vocês. Não vou ensinar aquele modelo de alça ali, eu vou mostrar vou ensinar pra vocês um outro modelo de alça. Aí aqui, ó, você vai precisar aqui de um EVA. Esse EVA aqui, ele tem 8 por 8. Vai precisar de um tecido de algodão, ou qualquer outro tecido que você queira colocar, ou couro, que é um pedaço de couro. Se você for colocar couro, não precisa colocar o EVA, tá? Eu só vou colocar o EVA para poder ficar firme por causa do tecido de algodão. E vão precisar de um fecho, tá? Ó, esse fecho aqui eu compro, para quem quiser comprar, eu compro lá no ateliê da Vivi. Deixa eu ver quanto que eu paguei, ó, R$ 6,75. Ela tem loja online. Se vocês quiserem, eu deixo na descrição a loja dela, ó. Eu compro lá esse fecho aqui, lá no ateliê da Vivi, tá? E aí a gente vai usar esse fecho, eu vou colocar esse fecho e vou ensinar vocês como que eu coloco esse fecho, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, o meu EVA 8 por 8. Vou colocar aqui e vou medir, tá? Eu vou deixar um espaçamento para que a hora que eu for fazer a costura não ficar muito rente. Depois eu vejo certinho o tamanho. Vou cortar aqui. Aí, o que eu vou fazer aqui de primeiro? Eu vou vir na minha máquina e vou fazer um pezinho de máquina aqui,
bem rente aqui, ó. O primeiro bem rente. Aí o segundo eu vou medir para mim ver se dá certo. Eu vou mostrando para vocês o passo a passo como que eu vou fazendo, tá? Então, ó, aqui, ó, eu passei, ó, um pezinho de máquina aqui desse lado e vim e passei aqui também. Eu passei 2 vezes. Aqui, ó, eu vou virar esse pedaço que eu fiz. Ó, eu viro ele aqui, ajeito bem. Venho com esse pedaço de EVA e coloco aqui dentro, ó. Vou ajeitando ele. Agora, esse pedaço aqui que sobrou, eu venho lá na máquina, nem que eu tenha que dobrar aqui, porque depois aqui, ó, a hora que eu colocar aqui, ele vai tampar, ó. Então, eu vou pegar aqui, vou passar uma costura aqui. Já mostro pra vocês como é que ficou. Aqui eu passei, eu dobrei aqui, ó, e passei uma costura na máquina. Porque, ó, quando eu for colocar aqui, ó, que depois eu vou colar aqui, ó, não vai aparecer, ó. Vou vir pra cá, vai ficar só o certinho da costura aqui pra ficar bonitinho. Aí, aqui vai ser a frente. Aqui eu tô fazendo branco porque eu não tenho azul, tá? Mas vocês fazem da cor que vocês fizeram a linha ou a lã que vocês usaram. Aqui eu não tenho azul, não tenho onde comprar, tá tudo fechado. Então, ó, eu vou usar o branco. Aí, cola aqui, vou usar uma cola. Aí, uso uma cola aqui e... Só que antes de colar, eu vou colocar o fecho. Aí, o fecho, eu vou ter que medir aqui, porque eu tenho que colocar ele aqui também. Aqui eu vou medir no meio, onde eu vou querer colocar o fecho. Ó, eu vou tirar esse parafuso aqui. Então, esse aqui vai ficar pra frente. Então, vou ver onde é mais ou menos o meu meio aqui. E aonde eu quero colocar. Vou dar uma apertadinha só pra marcar aqui. Vou vir com esse outro, desse outro lado aqui, ó. Agora, eu tenho que ver se eles estão na mesma posição por causa do parafuso. Aqui, vocês vão ter que fazer um furinho até rasgar o tecido. Aqui, parafuso. Se ele tiver bem certinho com o outro aqui, ó. Aí, ele se conversa. Ó, então, eu já coloquei os 2 parafusinhos aqui. E aqui agora eu vou fazer um cortezinho para poder entrar aqui dentro desse. Aí, para colocar esse, eu vou medir da seguinte forma. Deixa eu virar minha câmera aqui. Eu vou contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, meu meio vai ser aqui.
Só que tem um porém, esse pedaço aqui, eu preciso que ele abra. Eu não consigo fazer ele colocar num só, porque ele é bem aberto aqui. Então, eu vou ter que mais ou menos colocar ou aqui, para poder equilibrar. Porque senão eu não consigo colocar o fecho. Porque se eu abrir demais o fecho aqui, eu também não vou conseguir colocar, ó. Porque se eu abrir demais aqui, eu não consigo fechar aqui. É capaz dele pegar e escapar. Então, eu preciso colocar em 2. Ó, então, eu vou fechar aqui. Ó, vou pegar essa pecinha. Eu não ia usar ela, mas vou usar. Vou colocar ela aqui dentro, ó. E vou virar. Eu viro ao contrário, tá, gente, ó? Viro pra dentro, pra fora, na verdade, ó. Pego aqui e viro pra fora. Ó, fica assim, ó. Aqui eu dou mais uma apertadinha. Depois eu pego um alicate maior aqui, ó, e aperto bem aqui. Ó, então. Então, ó. Então, coloquei. Agora, a gente vai colocar o forro, tá? Vou mostrar pra vocês, pra depois a gente fechar aqui e daí fazer a alça. Então, vamos dar continuidade aqui à bolsa. Então, aí eu coloquei o fecho aqui. Coloquei, então, o fecho aqui, nessa parte que eu ensinei pra vocês como que eu fiz. Agora, eu vou mostrar como que eu fiz o forro, ó. Então, aí, agora eu costurei todo o forro. Aqui, ó, eu passei na máquina. Aí, passei várias vezes. Aí, passo, tipo, um ponto, tipo, overlock, só pra não escapar. Porque aqui, na verdade, vai ser colado, tá? Aqui eu dobrei, porque daí me sobrou. Aqui, como eu tinha cortado muito pouco tecido, então eu não consegui dobrar. Aí, então, eu vim, ó, e passei várias vezes o ponto de overlock aqui. E passei um ponto reto também, para não escapar o ponto, porque vai ser colado, então não vai aparecer. Então, ó, ele fica bem quadradinho mesmo. Aí eu diminuí um pouco para poder ficar do tamanho certinho da bolsa. Então, ó, aí aqueles fios que tinham lá dentro, eu colei todos. Esses fios aqui, ó, que ficaram soltos, eu colei também. Estão coladinho. Aí, agora eu vou colocar aqui dentro o forro da bolsa aqui. E agora eu vou colar. Eu já falei pra vocês em vários vídeos que eu fiz aí que a cola que eu uso é essa aqui, ó. Que eu uso pra colar as minhas bolsas de MDF. Então, eu vou começar a colar. E pego o grampo de roupa mesmo pra poder segurar. Ó, eu vou colar bem rente aqui. Eu venho, passo cola. Bastante, não passa pouca cola, tem que ser bastante para colar. Ó, eu vou esticar aqui, ó, para poder colocar certinho o tecido. Então, vou vir com o grampo aqui
E vou colocando o grampo para poder fixar a cola com a lã aqui. Ó, estiquei bem e vou colocando. Lembre de colar sempre bem os cantinhos aqui. Ó, agora eu vou vir aqui na outra lateral. Vou colar primeiro as laterais, e depois eu vejo a parte da frente. Espalhe a cola, tá? Para não ficar, para não marcar o tecido. Aí, agora eu vou deixar secar aqui a lateral. Daí, depois eu faço a colagem aqui em cima também, ó. Bem rente aqui em cima. Aí, vê bem certinho aonde, pra fazer a direção certinho da base aqui. E daí, vocês vão colar, depois que secar aqui bem, vocês vão colar essa parte e essa parte aqui. Tá? Vamos por partes, não vou colar tudo junto, porque às vezes as laterais aqui do cantinho fica sem colar. Então, aí, depois que secar aqui, eu dou uma olhadinha, aí eu pego e já passo cola certinho e já fixo tudo junto numa vez só. Então, ó, mas ó, como fica bonitinho, bem forradinho. Aí, se alguém quiser pôr bolsinho, eu não sei ainda fazer bolsinho, eu já falei pra vocês, né? Porque como eu nunca fiz curso de corte e costura, eu faço no olho, assim, olhando e fazendo, então eu não sei fazer, mas uma hora eu aprendo. Mas quem quer fazer, ó, faz bolsinho, dá pra fazer bolsinho na lateral, ou faz bolsinho aqui, vai ficar bem bonitinho. Então, agora eu vou esperar secar aqui. E esse aqui também, ó, vai ficar por último, tá? Aqui eu já vou cortar, ó, eu pego esse cortadorzinho aqui, ó, e vou cortar aqui, ó, só fazer uma marcação pra entrar dentro aqui. Ó, tá? Então, daí esse também já tá cortadinho, depois a gente só cola ali. Gente, finalizei então a bolsa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Então, eu colei essa parte, ó, eu colei ela aqui, ó, tá? Eu colei, ó, aonde ficou que eu falei pra vocês que eu fiz a costura aqui. Então, eu colei com essa cola, ó, colei aqui. E aí, eu coloquei a alça. Eu não quis ensinar fazendo a alça, mas eu vou tirar um outro vídeo para ensinar a fazer algumas das alças que eu faço. Por quê? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é assim, ó, vou resumir para vocês, porque vocês vão ver que fica bem fácil. Vocês vão ver o tamanho da alça que vocês vão querer. Esse aqui é caninho de nível de construção. Vocês vão tirar o caninho de nível, vão cortar o tamanho da alça que vocês quiserem. Vão vir aqui, ó, fazer o furinho, ó. Faz o furinho aqui, ó, com aqueles furador, fura. E aí, coloca uma argolinha, ó. Coloca a argolinha e coloca na bolsa. Ou se você não quiser pôr a argolinha, quiser colocar direto aqui do buraquinho a esse buraco, também, tá? Também pode colocar. Então, ó, aqui ficou a nossa bolsa prontinha, ó. Aqui a alcinha, aqui dá pra pôr uma trancinha, colocar da mesma cor aqui, colocar por dentro, fica bem bonita também.
Então, ó, ficou forradinha dentro. Aí depois a gente só corta esses fios que ficaram aqui, é cortadinho, pra ficar bem bonitinha. Ó, eu colei os dois lados, colei todos os lados. Ela é uma bolsa pequena, não é uma bolsa grande. E ó, aí se de repente quiser pôr uma outra alça, sem essa aqui, quiser fazer uma alça de crochê, faz uma alça. Aí a alça vai ficar a critério de cada um. Aí tem um outro tipo de alça que eu faço, que eu uso bastante nelas, que é esse tipo de alça aqui, ó. Aí eu coloco, por isso que essas bases tem bastante furo, ó. Ela tem os furos aqui e os furos aqui, porque aí você pode usar aqui esse tipo de alça aqui. Mas uma outra oportunidade eu mostro como que eu faço essa alça aqui também, ó. Que daí você pode colocar aqui. Tá? Então, de momento, é essa a bolsinha nossa de tricô e crochê junto. Espero que vocês tenham gostado, tá? Aí eu vou ensinar uma outra bolsa também de MDF. Eu não sei se eu vou ensinar a bolsa ou vou ensinar a maletinha. Vamos ver aí no decorrer da semana o que eu vou trazer de novo para vocês, tá bom? Então tá, gente, muito obrigada por enquanto, gratidão por ter vocês aqui. E curtam, compartilhem, comentem se vocês gostaram ou não gostaram, tá bom? Qualquer dúvida é só me perguntar que eu respondo. Tchau, tchau, gente, até o próximo vídeo.